você não tem direito de usar essa roupa. Essa afirmação foi feita pelo professor Orlando durante uma reunião para um dos muitos grupos que ele visitava do Brasil. Era um rapaz que estava usando um hábito sem pertencer a nenhuma congregação religiosa. A afirmação do professor causou um grande impacto nos assistentes, com a preocupação de como o rapaz iria receber. A reunião transcorreu, houve uma parada para almoço e quando se retornou do almoço, o rapaz já tinha tirado aquele suposto hábito e estava adequadamente vestido. Isto surpreendeu a grande maioria daqueles que participavam desta reunião. Este era um método direto em que o professor falava e que caracterizava muito o seu apostolado. Se você quer conhecer um pouco de como o professor realizava esse seu trabalho de apostolado e depois através da Montfort, assista esse vídeo. Mas lembre-se sempre, conhecimento traz responsabilidade. Cruzados nós somos da Santa Religião, católicos somos fiéis à religião. Gostaria de agradecer à Associação Cultural Montfort, na pessoa do seu presidente, professor Alberto, por todo o auxílio e suporte no apostolado no Campo Grande, por todo o apoio em palestras, congressos, no fortalecimento na fé e também na propagação da mente tridentina. Gostaria de deixar meu muito obrigado. Salve Maria, Silvio, como vai? Tudo bem? Lembrança a todos aí de Campo Grande, uma cidade que sempre nos recebe tão bem e aonde costumeiramente nós realizamos o nosso congresso da Montfort. Salve Maria para todos aqueles que nos assistem, nossos amigos e nossos leitores. Bem, nós estamos dando continuidade, hoje é a nossa terceira crônica do combate católico. Aqueles que chegaram nesse vídeo aqui pela primeira vez, na crônica de número 1, nós explicamos o objetivo dessa playlist e como ela está se desenvolvendo. Na crônica número 1 e 2, nós tratamos do rompimento do professor Orlando com a TFP. Encerramos a crônica 2 dizendo que a partir de então o professor começou a realizar o seu trabalho de apostolado independente da TFP. Nós tínhamos encerrado então a crônica número 2, prometendo que nos tratar um pouco de como o professor realizava esse seu apostolado. Essa era uma pergunta que era feita muitas vezes para ele. Eu acompanhei muitas vezes o professor em diversos congressos, palestras, encontros realizados pelo Brasil e mesmo aqui na cidade de São Paulo, muita gente perguntava: professor, como é que se faz apostolado? E a origem dessa pergunta vinha do sucesso que se via no trabalho do professor. E é esse método que nós vamos procurar tratar nessa terceira crônica. Bom, eu gostaria de inicialmente responder uma questão. Sempre que a gente trata disso, aparece alguém dizendo que o leigo não pode fazer apostolado. Então eu vou tratar disso muito rápido, que não é o objetivo. Para isso, eu vou citar rapidamente aqui duas respostas, duas cartas que foram dadas através do site da Montfort. Tá? A primeira carta é mais recente, foi respondida pelo Mauro, que grava vários vídeos aqui para o nosso canal, onde ele cita uma carta encíclica do Papa Leão XIII, no dia 10 de janeiro de 1890. Essa carta trata sobre os deveres fundamentais dos cidadãos cristãos. Né? E nessa carta o Papa, citando o Concílio Vaticano II, o item 9, vai dizer que é uma obrigação universal de professar e propagar o Evangelho. Então, afirma o Papa citando o Concílio. Até mesmo essa cooperação dos particulares pareceu aos padres do Concílio Vaticano I tão oportuna e frutuosa que não hesitaram em reclamá-la nos seguintes termos. Então aqui o Papa Leão XIII citando o Concílio Vaticano I. A todos os fiéis cristãos, principalmente aqueles que têm superioridade e obrigação de ensino,
professores, por exemplo, né? Suplicamos pelas entranhas de Jesus Cristo e em virtude da autoridade deste mesmo Senhor e Salvador, nós lhe ordenamos que apliquem todo o seu zelo e trabalho em desviar esses erros e eliminá-los da luta da igreja e difundir a luz puríssima da nossa fé. Ou seja, Leão XIII, citando o Concílio Vaticano I, deixa claro a obrigação dos leigos de fazerem apostolado. Depois, na carta ainda, o Mauro cita um outro texto do Dom Chotá, também que a gente fala muito desse texto, onde ele comenta que São Pio X, ao perguntar para vários cardeais o que seria necessário, eles dão palpite, escolas, igrejas, né? O que seria importante para difundir, e São Pio X acaba dizendo que o importante é formar uma elite de leigos que ensine e que faça o apostolado em todas as paróquias. Bom, a segunda carta é uma carta já mais antiga, feita pelo próprio professor, porque alguém poderá dizer, isso é coisa antiga, dos tempos em que a igreja estava tudo bem, como se no tempo de Leão XIII estivesse tudo bem. Mas, e o professor então vai citar textos atuais do Vaticano II, aonde se recomenda que os leigos devem fazer apostolado. Então, citando a Lumen Gentium, número 83, o professor afirma: a todos os leigos, portanto, incumbe o preclaro ônus de trabalhar para que o plano de vida e da salvação atinja sempre mais a todos os homens, de todos os tempos, de todos os lugares da terra. Consequentemente, sejam-lhe dadas amplas oportunidades para que também eles participem ativamente na obra salvífica da Igreja, de acordo com as suas forças e as necessidades do tempo. E ainda, citando a Lumen Gentium, agora o número 97, prossegue o professor: os sagrados pastores, porém, reconheçam e promovam a dignidade dos leigos na Igreja. De boa vontade, utilizem-se dos seus prudente conselho. Com confiança, entregue-lhes ofícios a serviço da Igreja e deixem-lhes liberdade e raio de ação. Encorajem-nos até para aprender outras obras por iniciativa própria. Com amor paterno, considerem atentamente em Cristo as iniciativas, os votos e os desejos propostos pelos leigos. Respeitosamente reconheçam os pastores a justa liberdade que a todos compete na cidade terrestre. Depois o professor cita ainda um texto da CNBB, que vai nessa mesma linha, e cita ainda o Código do Direito Canônico, no artigo 212, parágrafo 13, que afirma: tem o direito e às vezes até o dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja. Os leigos têm esse direito. Aí no texto, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para essas duas cartas que eu resumi aqui. Como eu disse, não vou tratar isso extensivamente, é só uma objeção prévia que muitas pessoas colocam. É claro que a gente precisa fazer uma ressalva, né? Nesses tempos de internet, muitas pessoas acabam aproveitando a capacidade de difusão que é própria da internet, dos vários sistemas que existem, YouTube, Instagram, Telegram, que mais sei eu de Gram, né? Tudo que é grande, para difundir um monte de erros e mentiras. Está cheio de teólogos da internet. Isso, é claro, se constitui num abuso, mas como diz o ditado romano, o abuso, ele não tolhe o uso. Mas isso não acontece só com os leigos, acontece também com os padres. Tem muita coisa boa na internet e tem muita coisa que não presta, que dá ensinamentos errados. Então, deveria assim, então, abandonar completamente o ensino da religião, tanto os leigos como os padres. E os leigos precisam ter formação, precisam estudar, precisam se preparar e precisam saber ensinar, né? E precisam saber avaliar as coisas que eles recebem. Eu dou um exemplo recente agora, o Frei Tiago, por exemplo. O Frei Tiago era, evidentemente, um padre de uma boa doutrina, de uma boa instrução, era muito apoiado por Dom Rogério, na Diocese de Cidade del Este, no Paraguai, que gostava muito dele, o clero gostava bastante dele. Não estou dizendo que ele era santo, nem que ele era isento, completamente isento de erros, mas evidentemente ele teve um trabalho muito reconhecido, e de repente ele mudou, ficou sede vacantista e agora está até trabalhando
para eleger um novo Papa. Então, eu era muito amigo dele, mas não é por causa disso que eu vou seguir a ele só porque ele é padre, né? Mais padre que muita gente, foi reordenado até 3 vezes. Né? Então, o que a gente faz? A gente até procura estudar para tentar fazer com que ele mude desse erro em que ele se encontra, e foi exatamente por essa razão que a gente acabou debatendo com o Frei Tiago, inclusive a pedido do próprio Frei Tiago. Bom, vencida essa objeção, né? Por que a gente está tratando, então, vai falar do apostolado do professor? Exatamente por causa da eficiência desse trabalho. O professor fez apostolado nos tempos mais diversos, né? Então, desde o tempo de Pio XII, o professor fazia apostolado. Passou por João XXIII, por Paulo VI, João Paulo I foi rapidinho, mas ele continuou fazendo apostolado. João Paulo II, até Bento XVI, quando ele veio a falecer. Em todos os lugares do mundo. Ele viajou pela Europa, pelos Estados Unidos, por toda a América Latina, sempre fazendo apostolado. E em todo lugar, em todas as situações, o apostolado dele sempre foi muito eficiente. E o trabalho do professor não era somente um apostolado individual, né? Onde convertia uma ou outra pessoa. Ele conseguia formar grupos, o que é uma coisa muito difícil e que é uma coisa que não se vê hoje em dia. Então, por onde ele passava, não é que ele convertia só uma ou outra pessoa. Às vezes isso acontecia, mas o mais comum das vezes era ele formar um grupo inteiro. O trabalho dele, depois que ele saiu da TFP, deu origem a muitos grupos que hoje dão apoio para muitos padres espalhados pelo Brasil. Brasília, Curitiba, aqui evidentemente em São Paulo, Belém e tantos outros lugares. Sobre os grupos que o professor formou e como ele formava, nós vamos deixar para um outro vídeo, aqui na sequência, uma outra crônica. Hoje eu vou querer tratar mais da parte teórica de como o professor agia. O professor nunca deu uma aula assim inteira a respeito desse assunto, ou entrou em muitos detalhes. É claro, porque precisava falar dele mesmo e ele não gostava disso. Mas como muita gente acabava perguntando, aqui e ali, ele dava a resposta, né? E eu então fiz uma espécie de coletânea dessas respostas que o professor deu. Então, eu elenquei aqui 7 pontos. O primeiro deles, e talvez seja o mais importante de todos, é que o trabalho do professor era uma ação dirigida para a inteligência, né? Então, ele dizia sempre, o meu apostolado está baseado em falar para a inteligência. Dizia o professor, dou argumentos racionais, faço as pessoas compreenderem o que é a verdade. E uma vez que a pessoa aderiu à verdade, isso cria um conflito interno nela, entre aquilo que ela acredita e aquilo que ela pratica, né? Então, uma pessoa, por exemplo, o professor fazia uma crítica a uma música da renovação carismática. Então, por exemplo, Maria que o povo elegeu. Então, o professor comentava, como o povo elegeu? Quem escolheu Nossa Senhora foi Deus. Foi Deus que escolheu ela para ser mãe, não foi o povo que elegeu, né? Esse é um argumento racional. A pessoa, então, que cantava essa música, e foi mais de um que me contou essa história, na hora que ia cantar, tinha um choque. E aí tinha entendido que aquela era uma frase errada e não queria repetir. Um outro exemplo muito claro disso eram as provas da existência de Deus, que o professor dava muito bem, tem até um vídeo gravado, já tem acho que quase 130 mil visualizações, né? É o hit parade dos vídeos da Monfort. Uma vez provado que Deus existia, a pessoa compreendia então, puxa, provava que Deus existia, provava que Deus é onipotente, provava que tudo que a gente tem a gente deve para Deus e provava a nossa obrigação para com Deus. A pessoa então, ela dizia, bom, então eu preciso mudar de vida, eu tenho que ter uma gratidão para com Deus. Isso então, por isso que o professor insistia, eu falo para a inteligência, o meu apostolado é dar argumentos. Isso é completamente diferente
né, do sistema de gurusismo que existe atualmente, né? Atualmente, muita gente faz apostolado exigindo uma autoridade, ou porque é um grande filósofo, ou porque é um grande teólogo, ou por qualquer razão a pessoa se apresenta como uma autoridade. E exige daqueles que estão ouvindo que a sigam. Vocês não têm que entender nada, vocês não têm que compreender, obedeçam aquilo que eu estou falando e vocês vão se salvar, vocês vão compreender, vocês vão aprender a estudar, mas sigam o que eu estou dizendo, né? Bom, um exemplo clássico disso é o Olavo de Carvalho, que diz, bom, quem quer me compreender precisa viver 20, 30 anos, que sei lá quanto tempo tem que viver com isso. O professor Orlando, então, dizia, devemos seguir as ideias e não as pessoas. Quem afirma, então, que o professor Orlando diz, sigam este ou sigam aquele, é completamente absurdo. É exatamente o contrário do que o professor Orlando ensinava. É exatamente por isso que o professor Orlando focava na questão das ideias, foi que ele acabou rompendo com a Fraternidade São Pio X, por causa dos tribunais, e também criticava toda a questão que a Fraternidade São Pio X faz os ressacramentos, né? Que nem a recrisma, o rebatismo, né? A nova ordenação, e sobretudo, esse é um trabalho que tem escrito, está lá no site Montfort, a questão dos tribunais. Alguém então que frequenta a fraternidade não está seguindo os princípios que o professor dava. Então como é que essa pessoa vai dizer, não, sigam A e sigam B, que frequentam a Fraternidade São Pio X, que frequentam, conversam com os padres sedevacantistas, coisa que o professor também sempre combateu. Como o professor falava para a inteligência, sobretudo o apostolado dele, se davam nas aulas. Não era que nem o Plínio Correia, né, que as pessoas precisavam assistir, veja como é que ele come, veja como é que ele dorme, veja como é que ele reza. Não, o professor dava aulas para a inteligência, para que as pessoas compreendessem. Explicava os erros modernos, a gnose. Então, essa ideia de que, não, olha, sigam o professor através dessa pessoa, isso é absurdo. O que o professor defendia era, sigam os princípios. Tá? Bom, então, como é que alguém pode se dizer seguidor do professor Orlando se ele se alia a YouTubes da direita católica? Se tem alguma coisa que o professor também sempre criticou, foi chamar essa direita católica. Aliás, acabou criticando muito mais a direita católica do que a teologia da libertação. O grande trabalho do professor foi mostrar as ideias gnósticas que existem dentro da direita católica. Então uma pessoa não pode se dizer, não, eu sou discípulo do professor Orlando, mas eu sou da direita católica. Isso daqui é uma contradição gigantesca. Tá? Portanto, é uma enorme bobagem querer discutir quem que o professor indicou para substituí-lo. Aliás, exatamente por causa disso, o professor não fez isso. Não há uma indicação de, olha, meu substituto é fulano, meu substituto é ciclano ou ciclana. O professor não quis fazer isso, porque exatamente todo o apostolado dele se baseava nas ideias. Tem gente muito próxima do professor, que era próxima do professor, e que considera isso um erro. O Lando deveria ter indicado claramente quem seria o substituto dele. Não, ele não queria fazer isso exatamente para deixar claro que a questão não eram as pessoas, a questão eram as ideias. O sistema, então, do professor é um grande combate ao guru. Quer dizer, a pessoa seguir alguém porque ela tem uma consideração por esse alguém. O que defendia o professor é que a pessoa devia estudar, devia compreender as ideias e devia seguir essas ideias. Então, ela deve compreender a doutrina católica. O que na doutrina católica eu sou obrigado a crer? Que é um dogma. Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. Pode vir quem for e me disser, olha, Nossa Senhora tem um pouquinho de pecado original, não está certo, está errado. Né? Então, isso daqui que o professor procurava sempre deixar claro. E levava isso sem querer desautorizar quem, por direito, pudesse ensinar.
Mas, por exemplo, tem outros casos. São Pio X elogiou Dante. Elogiou, é claro, pensando naquilo que Dante escrevia como católico. O professor acabou descobrindo que Dante era um gnóstico e transmitia as ideias erradas. Então não é para proteger São Pio X que o professor vai deixar de criticar Dante. Vai alertar a respeito disso. Aí como é que fica a santidade de São Pio X? Nesse ponto ele cometeu um equívoco. Só isso. O próprio professor Orlando, durante muito tempo, se equivocou com a TFP. Então, como ele mesmo dizia, durante 20 anos o Dr. Pio me enganou. Durante 40 anos ele enganou o Dom Maia. É muito simples, quer dizer, imagine esse guruzismo atual, onde o guru nunca pode errar, né? E está tanto na direita, com os devotos do Bolsonaro, como na esquerda, com os devotos do Lula, é simplesmente um absurdo, né? Uma pessoa que diz, não, olha, eu fiz tal coisa porque em sonhos o Lando me apareceu, e vem outro que diz, nossa, nesse mesmo dia eu também sonhei a mesma coisa. Como é que essas pessoas podem se dizer seguidores do professor Orlando quando ele condenava todo esse aparicionismo e não queria saber disso, debochava disso e nunca levou isso em consideração? Então, este é o ponto principal do apostolado do professor. Principal eu digo no sentido de que é a base do trabalho, não o objetivo final como nós vamos ver. Então, deixar de estudar e deixar de ter um esforço intelectual para compreender, para seguir uma pessoa, é guruzismo. De maneira nenhuma é querer fazer o trabalho de apostolado que o professor fazia. Bom, esse então é o primeiro ponto. O professor tinha uma ação dirigida para a inteligência. O segundo ponto, o professor sempre dava um exemplo do tetraedro. O tetraedro é uma figura de 3 lados, né? E que ela fica uma pirâmide, né? Então é difícil de tombar, né? Ela tem uma base assim muito bem feita. E o professor Orlando dizia, né, que falava do tetraedro, tem um artigo sobre o Vaticano II, a religião do homem, onde no primeiro capítulo ele explica como é que é esse conhecimento. Também eu vou deixar aí na descrição o link para esse artigo. Então o professor dizia que são 3 os assuntos que nos interessam. E isso que forma o tetraedro. Deus, o mundo e nós mesmos. Esses são os 3 grandes assuntos, né? Deus se ensina através da teologia e através da filosofia. O mundo, né, se ensina, o universo se ensina através das ciências naturais. E em relação a nós, sobretudo através da psicologia. E aí o professor dizia que existia uma ciência, um estudo, que englobava esses 3 assuntos. Que dizia o professor é a história. Porque a história ela fala da ação de Deus no mundo e a gente se encaixando em todo essa luta, né? Nessa história, a história então vai descrever a ação de Deus na luta contra o mal e qual é o papel que nós devemos ter nessa luta. Então o professor Orlando, dentro dos estudos, ele procurava abarcar esses 3 temas, dando muita importância para a questão histórica. Existia uma pessoa que foi convertida por um aluno do professor e que teve um trabalho também de apostolado muito grande aqui, sobretudo na cidade de São Paulo, né? Era o professor Florestano, que também já veio a falecer, faleceu antes do professor. E uma vez comentando com ele, ele era formado em filosofia e formado em história. E ele dava aula também em colégios estaduais, professor Florestano. Durante muito tempo até ele não concordou muito conosco por causa da TFP, mas depois viu todos os erros da TFP, especialmente os erros do Monsenhor João Cláudio. Mas ele uma vez dizia para mim, eu dei muitas vezes aula de filosofia e pensava que seria mais fácil converter os alunos com a aula de filosofia, porque parece, né, que são temas mais ligados diretamente a Deus. E ele dizia, mas depois que eu comecei a dar aula de história, percebi que não. É através da história que era mais fácil de converter as pessoas, né? Então, o professor tinha um trabalho intelectual,
né, voltado para conversão, voltado para discussão, tá? E dentro desse trabalho intelectual, ele aplicava muito essa ideia do tetraedro, tá? Bom, o terceiro ponto, dizia o professor, que uma vez que há a adesão da inteligência, ela move a vontade e, em consequência, muda os costumes. Obviamente, isso daqui não é uma regra que funciona 100%, né? Senão todo mundo se salvava. A pessoa às vezes compreende e não quer aderir àquele bem. Eu lembro uma vez uma pessoa que foi na casa do professor, lá frequentava, teve várias aulas e acabou mudando um pouco e sumiu. E um belo dia ela voltou e disse para o professor: professor, o senhor é o culpado desse conflito que eu estou passando, porque o senhor me fez compreender a verdade. Agora eu tenho obrigação de praticar o bem e eu tenho obrigação de mudar de vida, mas eu não quero mudar de vida. Uma coisa horrível, né? Mas enfim, isso mostra como a pessoa compreendendo aquilo que é a verdade, a vontade então tem uma tendência a aderir àquilo e, em consequência, se vai mudar os costumes. A mudança de costumes, de hábito, ela é muito importante, mas o professor não colocava ela como causa da conversão, mas sim a mudança de mentalidade que mudava os costumes. Hoje em dia muita gente quer o contrário. Então começa dizendo para a pessoa: você precisa se vestir bem, você precisa se comportar bem, você precisa cortar o cabelo. Uma vez uma pessoa com quem a gente estava fazendo apostolado, estava indo na sede, né, e ela tinha um cabelão grande, né, e aí alguém lá chegou para essa pessoa e disse: como é que você quer ser padre com esse cabelão? Primeiro a pessoa não queria ser padre, né? Depois é claro que, coitada, a pessoa estava cheia de vaidade. Mas como dizia o professor, primeiro a pessoa precisava compreender todos os erros da vaidade. Isso levaria ela a cortar o cabelo, né? E aí a pessoa, chateada com aquilo, nunca mais apareceu. Então o que o professor dizia? Que tendo princípios corretos, há uma contradição se a pessoa se comporta mal e tem os princípios corretos. Isso leva ela a mudar de princípio, de comportamento. Isso pode às vezes é rápido, isso às vezes pode levar muito tempo. Então nisso o professor compreendia bem. Então algumas vezes tolerava que a pessoa demorasse para mudar. Agora, uma pessoa que ele percebesse que tinha um princípio errado e fizesse alguma coisa por princípio, aí então o professor discutia. Porque eram as questões de princípio que o professor gostava de discutir, né? Então aquele rapaz que eu contei no começo aqui desse vídeo, que foi lá se vestindo fantasiado de monge, por que o professor imediatamente falou com ele? Porque o professor acabou percebendo que ele tem um princípio, que ele achava que ele podia se usar aquela roupa, igualando o clérigo que já está dentro de uma congregação regular com um leigo qualquer. Isso sim é querer igualar o leigo ao clérigo, fazendo com que o leigo use roupas que não são próprias dele. Evidentemente, não era por pressão do ambiente, nada disso, por uma questão de fraqueza que ele estava usando aquela roupa. Era propriamente por uma questão de princípio. Essa daqui é uma reflexão muito importante que eu estou fazendo, esse terceiro ponto, porque ela inclusive nos ajuda a compreender a ação de Nosso Senhor no Evangelho. Por que Nosso Senhor às vezes trata um pecador, como por exemplo a mulher do poço, de uma maneira assim tão caridosa, tão gentil e tentando despertar nela o problema de consciência? E outras vezes, quando a pessoa aparece que está assim interessada, Nosso Senhor até trata com dureza. Por exemplo, quando o doutor da lei pergunta para ele: mestre, o que devo fazer para salvar a minha alma? Quer dizer, parecia uma pergunta correta, né? Alguém que está interessado na própria salvação da alma. E o Evangelho diz que ele levantou para tentar a Deus. E Nosso Senhor nem responde a pergunta dele, né? Faz ele responder. E o que está escrito, né? O que está escrito? Como é que deve ser feito isso? Então Nosso Senhor, por causa da malícia, nem quer responder
a pergunta, ou os fariseus, muitas vezes que Nosso Senhor critica os fariseus, exatamente por causa disso. Uma coisa é a pessoa não poder acabar fazendo o bem, né? Ou não conseguindo praticar o bem, melhor dizendo, por uma fraqueza. Outra coisa é ter princípio errado. Então, os princípios o professor atacava diretamente, né? Sem nenhum constrangimento. E muitas vezes tinha paciência com o defeito particular de uma pessoa. Por isso que uma vez uma pessoa me perguntou, né? Para mim, como é que o professor Orlando ele tratava de questões como roupas, a famosa modéstia, né? E eu disse para ele, olha, eu nunca ouvi o professor usar essa palavra. Acompanhei o trabalho do professor durante tanto tempo, né? Por quê? Porque ele sabia, né? A pessoa mudando os princípios, ela acaba mudando o jeito de ser e muitas vezes procurava o professor, uma moça, procurava outra moça em particular para saber como deveria agir. Hoje o que se faz, como eu disse, muitas vezes é o contrário. Mete lá um hábito na pessoa e imagina que ela vestindo o hábito, cobrindo a orelha, cobrindo o cabelo, cortando o cabelo curto e fazendo toda uma cena, usando saia, usando paletó, tá tudo resolvido e aí a pessoa vai começar a ter ideias corretas. Isso fica só uma aparência que não vai funcionar e só produz orgulho. Tá? Bom, o quarto ponto, então, está muito relacionado com esses terceiros. Na questão de princípio, o professor nunca cedia, nunca transigia. Então, é possível alguém, eu mais de uma vez vi isso, uma pessoa ofender pessoalmente o professor, fazer uma crítica a ele, etc., e o professor aguentar, porque era uma questão pessoal. Mas na questão de princípio, não. Se a pessoa dissesse um princípio errado, o professor ele respondia. E isso seja no que for, né? Então, isso levava o professor a ter um grande receio com livros errados, com filmes, com algumas amizades, em que existiam princípios errados que estão escondidos. Um exemplo clássico disso são os romances. Muita gente não se preocupa em ler os romances, apesar de dizer, não, isso é uma coisa sentimental, mas produz um agrado e não tem importância. Esse é um ponto que o professor atacava muito, o sentimentalismo, porque exatamente o sentimentalismo é que impede o raciocínio claro. Então a pessoa lê um romance onde tem uma mulher que é enganada pelo marido, o marido trai ela, vai embora, etc., e bate nela, ela tem um filho, e ela sofre uma barbaridade. Depois ela encontra alguém que é muito bonzinho, trata ela bem. Puxa, que injustiça, essa mulher não pode se unir a esse homem. Então, no fundo, a defesa, né, de que o casamento pode ser dissolvido, a defesa do divórcio, mas dada de um jeito muito sutil, criando um caso concreto onde aparentemente não existe uma solução. Tá? Então, recomendar essa leitura de desses romances, era uma coisa que jamais o professor fazia, pelo contrário, ele sempre alertava que isso não deveria ser lido. Filmes também, que hoje em dia, né, tem até um livro que trata da gnose no cinema. Se a gente tiver tempo, nós vamos preparar um vídeo a esse respeito. Tá? Mas, por outro lado, como eu disse, né, eu não me lembro, pode ter acontecido uma coisa particular, o professor dizendo para um rapaz, quando eu me converti na década de 70, era muito comum o pessoal usar cabelão, cabelo comprido, etc. Hoje em dia é mais raro. Mas nunca vi o professor dizendo, fulano, corta o cabelo. Né? E muito menos fazer isso em público. Isso naturalmente acontecia. Sobre esse ponto, eu queria recomendar para vocês, eu sempre recomendo a leitura, né, do padre Faber, né, quando ele, do livro dele, Progresso na Vida Espiritual, existe um capítulo que fala da conduta exterior, onde exatamente ele trata disso, né,
que nós não devemos procurar fazer uma cruzada contra os outros. Mas ele diz, né, nunca se deve ceder num princípio. Tá? Esse é um livro que é muito fácil achar na internet em PDF e recomendo para vocês, especialmente esse capítulo que trata da conduta exterior. Bom, o quinto ponto, o apostolado do professor era voltado para a prática da religião. Alguém pode imaginar que o professor, estudando muito e conhecendo muito, vou contar um fato aqui para ver como o professor conhecia. Uma vez foi na nossa sede Dom Tomás de Aquino, esse que agora foi sagrado bispo e por causa disso mesmo é cismático. Mas naquele tempo ele estava unido à fraternidade São Pio X e não tinha as ideias que ele tem hoje. Então ele foi lá na nossa sede, acabou até 2 membros do nosso grupo da Montfort fazendo lá um estágio lá para ver se eles ficavam no mosteiro, mas nenhum dos 2 acabou ficando. Mas então ele foi lá e foi fazer uma apresentação sobre a Revolução Mexicana. E para isso ele levou uns slides. Eram slides mesmo. Naquele tempo tinha projetor, eles projetavam os slides na parede. Então, quando ele começou a projetar, ele falou, bom, esse daqui acho que é tal pessoa, não lembro bem. Aí o professor que estava assistindo a reunião dizia, doutor Tomás, é fulano e tal. É verdade, o senhor tem razão. Agora tem esse outro slide, puxa, aqui eu não lembro bem que situação foi isso. O professor dizia, não, foi assim, assim, assado. Bom, depois de meia dúzia de slides, o Dom Tomás falou, olha professor, o senhor conhece tanto que eu vou projetando os slides e o senhor comenta, por favor, os slides que o próprio Dom Tomás tinha levado. Então o professor tem um conhecimento muito grande e alguém podia achar que ele queria formar intelectuais e de maneira nenhuma. Todo esse apostolado do professor era voltado para a prática da religião. E o professor dizia que o importante era a salvação da alma. Era melhor ficar burro e salvar a alma do que ficar inteligente e perder a alma. Por isso mesmo que ele não recomendava qualquer leitura. Ler romance, assistir esses filmes. Vou conhecer, todo conhecimento é bom. É a direita hoje em dia que diz que só pelo conhecimento a pessoa já se salva. Não. O professor exatamente dizia que o conhecimento ele fortalece a vontade para a prática do bem. Então o professor logo procurava, como eu disse, as provas da essência de Deus e depois mostrar o papel da igreja e também ensinava a importância dos sacramentos. Então quem não era batizado, o professor logo orientava para ser batizado. Quem não tinha feito a comunhão, o professor logo orientava para se fazer a comunhão. E orientava também para fazer uma boa comunhão, receber os bons sacramentos. Logo que apareceram seminários que era possível de serem frequentados, o professor indicou os seus alunos, e foram muitos que foram para lá, para o seminário, para receber o sacramento da ordem. E esse conhecimento que o professor tinha da religião e que ensinava a prática por seus alunos, ele não dizia só para eles, também ele praticava. Ao contrário de tantos intelectuais que existem hoje na internet, que dão conhecimento teórico e dizem, não precisa praticar a religião, não, afasta da igreja, isso não interessa, a religião é sua, pessoal. Não, o professor, ele mesmo dava o exemplo, frequentando ele os sacramentos, né? Ele também estudou muito sobre a missa, estudou muito a missa antiga, conhecia muito, dava muitas aulas a respeito disso, leu e também estudou muito a respeito da missa nova e tinha muitos argumentos. Tem um famoso debate, e o Concílio Vaticano II, né? Que o professor também estudou. Muita gente acaba criticando a missa nova, criticando o Vaticano II, e só como uma questão de costume, uma questão assim de é mais bonito, ajuda mais a vida interior, e o professor ia profundo na doutrina que estão por trás de todos esses erros modernos. Então o professor jamais fez uma defesa sentimental ou por gosto da missa antiga, mas mostrando como a missa antiga, ela é aquela que está de acordo, é a lex orandi, que está de acordo com a lex credentia, que é o ensinamento da igreja e que protege os fiéis contra a heresia.
Então, o sexto ponto é esse trabalho do professor, ele visava um fortalecimento da vontade. É claro que uma vez que a pessoa se converteu e ela entendeu por que ela deve praticar religião, existe um grande erro de imaginar, bom, agora eu já entendi, agora eu não preciso estudar mais. Já estudei 5 ou 6 anos, já tenho uma boa formação, eu não preciso mais assistir aula, eu não preciso mais ter uma formação. Isso é bobagem. O professor defendia um estudo contínuo. Por isso que até o fim da vida dele, ele deu aulas para nós da Montfort. Eu assisti às aulas com ele desde os meus 13 anos até o falecimento do professor. Na véspera dele falecer, ele estava dando aulas para nós. Alguns, infelizmente, já se julgavam suficientemente santos e suficientemente instruídos para não participar mais das aulas do professor. Sobretudo não participar quando o professor dizia, não, então agora, claro, ele dava uma aula para alguns grupos. Os mais velhos, ainda bom fora, os mais novos, são conhecimentos evidentemente diferentes. Aí a pessoa dizia, não, já estou preparado, sou muito melhor que esses que vão assistir a aula, então eu fico aqui só me formando e não preciso da orientação. E são esses que hoje estão indicando o substituto do professor. Então, o fortalecimento da vontade vem de um contínuo estudo, onde cada vez vai ficando mais claro as verdades para a inteligência. Depois, uma outra coisa que o professor fazia questão era a substituição dos costumes ruins, né? Muita gente diz, as músicas modernas não são boas. E como é que se apresenta, como é que então a pessoa vai ficar? Vai ficar sem ouvir música nenhuma? Não. As músicas precisam ser substituídas por músicas boas. Por isso mesmo que o professor criou muitas canções, tem um cancioneiro da Montfort, hoje muita gente fora da Montfort até utiliza esse cancioneiro, né? E a pessoa precisa ter um convívio também, né? Ninguém consegue viver isolado. Vou ficar em casa, não vou sair, não vou nunca me divertir, tá? Daí a necessidade da vida em grupo. Eu vou tratar disso mais detalhadamente no próximo, na próxima crônica, né? Mas o professor sempre incentivava muito a vida em grupo, a necessidade das pessoas conviverem em grupo. Alguém diz, vida em grupo sempre dá briga. Não tem a menor sombra de dúvida. Vida em grupo sempre dá briga. Mais ou menos que nem casamento, né? Briga sempre tem no casamento. Mas não é por causa disso que as pessoas vão deixar de casar. O casamento é natural e é necessário para todos aqueles, né, que não exercem o sacerdócio. E é uma coisa muito, muito, muito excepcional alguém que não case e nem seja sacerdote. O normal é as pessoas se casarem. Por isso que vocação mesmo é a vocação, quer dizer, chamado. É o chamado para o sacerdócio. Mas não é então porque dá briga de casal que as pessoas não vão mais casar. Mas não é só agora que os grupos brigam. Se vocês lerem os Atos dos Apóstolos, leiam com atenção, vocês vão ver lá que é uma briga contínua entre os santos. São Pedro, São Paulo, São Tiago, São João. Eles vivem discutindo. E nem por causa disso eles disseram, bom, então agora cada um vai para o seu lado e vamos terminar com essa vida aqui em grupo, tá? Então o professor tinha muita preocupação nisso, e para isso que ele promovia a sede, aulas de vários tipos, né? Ensinar a jogar xadrez, francês, Segunda Guerra Mundial, passeios, né? A gente antigamente tinha um sítio onde a gente costumava ir lá passar alguns dias. O professor sempre incentivou muito a vida em grupo e sempre criou muitos grupos, tá? E o último ponto, o sétimo, o argumento vence, mas é o exemplo que arrasta. Então não adianta nada fazer apostolado e aquele que está fazendo ensinar. Olha, nós devemos praticar a castidade, e ele não pratica. A gente não pode mentir, mas ele mente, tá? Não se pode enganar, mas ele engana. Deve ser sincero, mas ele não é. Então, aqueles que se dizem continuadores do trabalho do professor se apresentam diante de um bispo e dizem,
o bispo disse, o que vocês pensam do Vaticano II? Eles respondem, não estou preparado para discutir esse assunto. Isso daqui não é o pensamento do professor. Como é que depois essas pessoas vão dizer que nós temos que contestar o Vaticano II? Se é verdade que eles não estão preparados, então eles que aceitem o Vaticano II. Se eles não sabem discutir com uma autoridade sobre o Vaticano II, então eles que aceitem e que não ensinem que há erros dentro do Vaticano II. Contrário do professor. Quando nós estávamos para perder, a única missa que nós tínhamos antes do moto próprio, numa igreja, aqui numa cidade próxima de São Paulo, na Grande São Paulo, um padre aconselhou o professor, o senhor vai lá e diz que o senhor aceita o Vaticano II, mas o senhor pensa assim, aceito do ponto de vista genérico, como dizendo, o Vaticano II foi de fato um concílio feito pela igreja. O senhor não queira dizer que o senhor está aceitando as doutrinas do Vaticano II. Ao que o professor respondeu, olha, padre, independente de qualquer coisa, se o bispo me perguntar se eu aceito o Vaticano II, ele vai ouvir um não bem redondo. A questão doutrinária. O professor não cedia na questão doutrinária. Né? E depois uma outra coisa que arrastava muitas pessoas era a disposição do atendimento, né? Contrário de muitos outros que marcam um horário, que dão prazo, que quando alguém tem necessidade e não está disposto a atender, o professor sempre não tinha horário, não tinha dia, não tinha momento. Sempre que havia necessidade, o professor recebia a pessoa. E mais ainda, o professor se deslocava. Quantas vezes eu não levei o professor de carona, porque o professor depois ficou uma época sem carro, eu levava ele a altas horas da noite ou em qualquer momento para um grupo, para uma pessoa que pedia o apoio e o auxílio dele. Quantas vezes mesmo nós não chegamos 2 horas da madrugada na casa do professor para conversar com ele. Ele sempre nos recebia da maneira mais cortês e amável. Dizia, pelo amor de Deus, esse horário, onde já se viu? Fechava a porta, etc. Não, pelo contrário, recebia a gente, ainda ele morava com a mãe dele, pedia para a mãe dele também descer e fazer um café para nós. Não estou exagerando no horário, 2, 3 horas da manhã. É claro, o professor tinha muito um relacionamento feudal com os alunos dele. Feudal, é claro, no sentido analógico do termo. Não era exatamente o mesmo feudalismo que existiu na Idade Média. Era feudal nesse sentido. Havia uma ligação entre ele e os alunos, onde havia uma dedicação mútua, sem ceder nos princípios. Jamais ceder nos princípios. Então, tem gente que reclama, precisa ter essa ligação feudal com os outros. Isso daqui não é uma coisa que se impõe. Se a pessoa se dedica, essa é uma ligação que se dá naturalmente. Bom, só para terminar, repasso então os 7 pontos aqui que eu coloquei do apostolado do professor. Primeiro, ação dirigida para a inteligência. Segundo, essa ação está baseada nos ensinamentos, né, da ideia do tetraedro. Terceira, adesão da inteligência move a vontade, em consequência muda os costumes. Quarto, nas questões dos princípios, nunca ceder. 5, o apostolado é voltado para a prática da religião e não para formar intelectuais que apareçam na mídia. 6, é importante o fortalecimento da vontade, um fortalecimento contínuo, através do estudo e através da vida em grupo. 7, o argumento vence, mas é o exemplo que arrasta. Bem, terminada essa visão, vamos dizer assim, teórica sobre o trabalho e apostolado do professor, eu queria passar para a história dos grupos que ele criou. Desde as suas primeiras aulas, aqui num colégio estadual, aqui na Moca, chamado Firmino de Proença, até a criação da Monfort, que, sem a menor sombra de dúvida, foi o grande grupo criado pelo professor. Mas é claro que isso vai ficar para a próxima crônica. Eu aproveito esse nosso aqui vídeo para falar do projeto educacional Frei Galvão. Digo só uma palavra. Esse projeto está em implantação, é para criar uma escola de princípios católicos e ao mesmo tempo de bom nível educacional.
e bom nível intelectual, exatamente como queria o professor. Já foi alugado um prédio que está sendo adaptado às necessidades colocadas pela Secretaria da Educação. E para isso está sendo feita uma reforma e estão sendo consumidos muitos recursos. Para ajudar nesses recursos, os responsáveis por esse projeto criaram uma rifa. O prêmio da rifa é uma viagem para Roma, com 7 dias, para 2 pessoas. Pode ser um casal, pode ser 2 pessoas, 2 amigos. Então, está pago a passagem e está pago a estadia. A rifa tem um valor pequeno, são R$10 por número. Então, além da pessoa ajudar esse projeto educacional, ela concorre a um bom prêmio. Eu vou também deixar aqui um link para vocês acessarem essa rifa. Aqueles que puderem colaborar com esse projeto, nós agradecemos. Nossa ideia é, já agora no ano de 2023, começar com esse colégio. É um projeto ambicioso, o projeto prevê a criação de salas de aula suficiente para 300 alunos por período. Então, quando o colégio tiver com sua capacidade máxima, se Deus quiser um dia isso vai ser atingido, o colégio terá até 600 alunos. Lembrando que aqueles que quiserem apoiar este trabalho da Monfort e outros, como congressos, palestras, né, eles podem contribuir financeiramente com o nosso apostolado. O Pix, nosso Pix está colocado aí na descrição. Peço também que aqueles que quiserem se inscrevam aqui no nosso canal para receber a notificação e as nossas publicações. E por último, eu lembro ainda do nosso trabalho pelo EAD Monfort, que tem vários cursos. Esse ano aqui já teve, acho que 3 cursos bastante interessantes e eles vão continuar. Para saber mais sobre esses nossos cursos, acesse o site www.eadmonfort.com.br. Salve Maria a todos e até mais a próxima crônica.